A Polícia Federal divulgou um relatório, o Theo Cury obteve, com sangue, suor, lágrimas e muito telefonema, o relatório da Polícia Federal, sigiloso, que conclui que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar deliberadamente informações falsas sobre a Covid-19. Foram uma série de falas a respeito do como combater e de medicamentos, né, que combatem a Covid-19. Isso tudo foi avaliado dentro de um inquérito. É importante a gente ter em mente que o presidente Jair Bolsonaro preferiu não falar. Você está vendo aí o documento obtido pelo Theo Cury. Ele não falou, a PF, inclusive, pediu, né, sugeriu que se intimasse o presidente Jair Bolsonaro para falar dentro de um prazo de até 15 dias. Isso é uma sugestão, quem determina é o ministro do Supremo, relator do caso, para que ele apresentasse, né, a versão dele a respeito das conclusões. A gente pediu, claro, o posicionamento do Palácio do Planalto e ainda aguarda respostas. A partir de agora, a gente vai dissecar para vocês o documento obtido pelo Theo Cury. É um documento bastante amplo que a gente traz aqui agora. Ele tem uma série de páginas que registram aí o que foi feito a respeito da Covid-19 e, claro, como o presidente se posicionou, né? Houve ali uma alegação de que houve apenas, né, da parte de ajudantes de ordem de Bolsonaro, né, apenas a divulgação de opiniões, né? Os aliados de Bolsonaro, segundo a PF registra aqui nesse documento que está na sua tela, dizem o seguinte, né? Que não poderia ser criminalizada a liberdade de opinião. Veja só como se trata fake news. Liberdade de opinião motivada por simples divergência política e de entendimento em franca incompreensão do debate político, que é plural, disse um aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? E da possibilidade da exteriorização de ideias divergentes, marca indissolúvel de países que se pretendem democráticos. Eles tratam, portanto, a disseminação deliberada de informação cientificamente comprovada falsa, enganosa e que prejudica, em última instância, a saúde e fere o direito à vida garantido na Constituição, como, abre aspas, divergência política e incompreensão do debate político. Saúde e política são coisas diferentes, ciência e política também. O que a PF diz, né? Ocorre, foi até o próprio Theo Cury quem ressaltou isso, ocorre que não se tratou de mera opinião, conforme defendido pelo aliado do presidente, mas sim da opinião de um chefe de Estado, de Bolsonaro, propagada com base em manipulação falsa de publicações existentes nas redes sociais. Opinião essa que, por ter a convicção de que atingiria um número expressivo de espectadores, intencionalmente promoveu alarma, ou seja, né, promoveu mobilização. Quando o presidente da República é que fala, e aí ele diz intencionalmente, né, falou a um número expressivo de espectadores, né, levando informação falsa de publicações existentes em redes sociais, promoveu um alarde. A gente está detalhando para vocês aqui o que disse, todos nós temos, né, a cópia, né, desse relatório, né, final produzido pela Polícia Federal. Olha o que diz a Polícia Federal em um outro trecho, e eu já vou pedir para o Danilo deixar aqui comigo a Thaís Arbex e o Gustavo Uribe, né? Diz o seguinte, né? Eles detalham que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no dia 21 de outubro de 2021, por meio de uma transmissão nas suas redes sociais, disseminou desinformação sobre teria, né, supostamente a PF registra, né, disseminado desinformação na pandemia, ao afirmar que relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que as pessoas totalmente vacinadas estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida mais rápido do que o previsto. Gente, esse foi o dia em que o presidente cometeu
a infelicidade, para dizer o mínimo, de associar a vacinação contra a Covid-19 ao vírus da AIDS, ao desenvolvimento do quadro de imunodeficiência, que é a versão aí ativa do vírus HIV. Foi nesse dia. E Bolsonaro também afirma, segundo registra a PF, né, com base no estudo de um médico americano, alegadamente, né, que a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara. Então, no mesmo dia, o presidente associa a vacina da Covid-19 ao desenvolvimento da versão ativa do vírus do HIV, e ainda diz que o uso de máscara levava à pneumonia. E aí segue a Polícia Federal. Perdão, que o uso de máscara levava à pneumonia, é isso. Segue aqui a polícia registrando, né? As desinformações foram elaboradas pelo ajudante de ordens do gabinete pessoal do presidente, tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, responsável pela produção do material divulgado. E aí a PF registra. De forma livre, voluntária e consciente, ele acrescentou dados e informações inverídicas ao conteúdo das publicações utilizadas como fonte para a produção da live de Jair Bolsonaro, que, por sua vez, o presidente, de forma livre, voluntária e consciente, propagou as informações inverídicas produzidas pelo ajudante, pelo Cid. Abre aspas, PF, disseminando discurso capaz de provocar alarma aos seus espectadores, além de promover o desestímulo ao uso obrigatório de máscaras, o que, por conseguinte, incentivaria o descumprimento das normas que tornaram o seu uso obrigatório à época dos fatos, contrariando, por conseguinte, ou seja, por consequência, as orientações mundiais do combate à pandemia promovidas pela Organização Mundial da Saúde e também a utilização de vacinas no enfrentamento da Covid-19. Segue a PF a manipulação dessas informações no sentido de dar ares de credibilidade aos espectadores da live levou às seguintes consequências. Com a inserção do primeiro fato, de que essas informações teriam sido extraídas de relatórios oficiais do Reino Unido, né, foi capaz de produzir uma alarma junto aos espectadores que tiveram acesso ao conteúdo, haja vista que tal informação seria tomada como verdade por quem o visualizava, uma vez que estava sendo propagada pelo chefe de Estado do país. É possível afirmar que a existência da materialidade delitiva, ou seja, do crime, de delito, bem como de sua respectiva autoria, porque ficou claro que houve, por parte do Cid, a manipulação de fatos inverídicos, potencializa aqui a PF, e disseminada conscientemente por Jair Bolsonaro. Eu vou reafirmar aqui que essas informações foram obtidas pelo Telcuri, que tem esse relatório completo aqui e repassou ao nosso time da CNN. Vamos iniciar com o Gustavo Uribe. É mais uma fake news dispersada pelo presidente. É importante a gente lembrar o episódio. Uma revista de grande circulação publicou um estudo preliminar da Lancet, que é uma revista conhecidíssima de pesquisas científicas e também de saúde, dizendo que o uso do adenovírus replicante, que é o componente mínimo para uma vacina contra o coronavírus, algumas delas, que ele podia baixar o sistema imunológico e, se caso o paciente tivesse contato com um vírus de outra doença, ele podia mais facilmente contraí-la. Estudo preliminar que não foi confirmado. E aí a revista dizia que, dando um exemplo, o caso do vírus da AIDS. Se você tivesse contato, você poderia contrair a doença, mas só se você tivesse contato com a doença. A fala do presidente Jair Bolsonaro foi de que as vacinas permitem com que as pessoas sejam infectadas pelo vírus da AIDS, ou seja, fake news pura. E aí, o que o relatório da Polícia Federal diz, que quem informou o presidente a respeito disso foi, como a Daniela disse, o Major Cid, que é o ajudante de ordens. Não é a primeira vez que Major Cid é citado em casos de fake news. Aquela fatídica live em que o presidente Jair Bolsonaro apresentou o que ele considerou provas, e depois ele disse que não eram provas,
provas, eram indícios de fraude nas urnas eletrônicas, também foi Major Cid quem preparou aquela apresentação de PowerPoint que foi exibida, e aí era mais um compilado de fake news de redes sociais e de WhatsApp para provar que haviam indícios. E aí acabou não provando nada, tanto que as eleições este ano tiveram uma comprovação da Polícia Federal de que foram confiáveis e de que o resultado é o resultado correto das eleições este ano. Eu trago um outro texto que é importante falando do Major Cid. A Polícia Federal acaba pedindo indiciamento de Mauro Cid pela prática de infrações criminais na lei de contravenção. E aí, repetindo o que a Dani leu, quando fala de Jair Bolsonaro, atuação direta, voluntária e consciente para a prática de crimes. E aí houve uma oportunidade para que Jair Bolsonaro fosse ouvido. Na época a gente apurou, junto à Advocacia Geral da União, chegou-se a cogitar a possibilidade de ele depor. Mas aí chegou-se à conclusão de que realmente houve uma fraude daquela matéria. Se não foi uma interpretação de texto, foi mau caratismo mesmo na interpretação dela, vinculando o vírus da AIDS à vacina, e aí o presidente Jair Bolsonaro optou por não prestar depoimento para não produzir provas contra si. E aí a Polícia Federal acaba dizendo que houve uma inércia e por isso o direito de ficar calado que acabou sendo gozado pelo presidente Jair Bolsonaro. Taizinha, quero te ouvir a respeito do assunto. Dani, Gustavo passou por isso, mas acho que é importante a gente falar para quem nos acompanha quais são os próximos passos. Aqui no relatório da Polícia Federal, na conclusão, eles dizem que a partir das investigações se determinou o indiciamento do Major Cid, que ele chama Mauro César Barbosa Cid, pelas infrações que o Gustavo já comentou, mas diz que os elementos, eles apontam também para uma atuação direta, voluntária e consciente. Importante que essas três palavras, elas são citadas diversas vezes sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro no relatório, pelas mesmas infrações penais, mas que a polícia não pode fazer o indiciamento, não pode promover o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque até o momento o presidente Jair Bolsonaro tem foro especial junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, tem que ser com uma autorização do Supremo esse indiciamento. Como a gente sabe, esse relatório essa investigação, está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A tendência é que, tão logo deixe o cargo, a presidência da República, esse inquérito desça de instância, vá para a primeira instância saindo do Supremo Tribunal Federal. Mas é isso, não tem um indiciamento do presidente. Por quê? Porque esse indiciamento depende do Supremo Tribunal Federal por conta do foro especial do presidente da República. Eu vou voltar a detalhar isso, eu já volto com vocês, eu vou voltar a esse assunto. O relatório é longo, o Brasil tem 700 mil pessoas mortas por Covid-19 até hoje, mas felizmente, né, pelo menos nas redes sociais, as pessoas já não pegam mais em armas para defender remédio que não funciona, né, como cloroquina, que tem inclusive efeitos colaterais para quem tem problemas cardíacos, notadamente. As pessoas também relativizaram por muito tempo o uso de máscara e o Brasil, segundo o relatório da equipe de transição, tem quase 40 milhões de pessoas que nunca tomaram uma dose de vacina, talvez muito em função da desinformação. É por isso que eu vou voltar a esse assunto assim que eu fizer um registro importante, direto da Europa,